Buenos dias, diretamente de Zumbilândia para a TV Costa da Lagoa Florianópolis. E de uma maneira contundente, demasiado simples, a gente segue a saga da Zumbilândia, da zumbi de cerca, da zumbi de cercado, que atacou o nosso vizinho nos dias de sexta-feira e atacou com apropriação indevida de servidão. Eles estão impedindo a livre circulação da família para o trabalho. No caso, o Renato estava podando o hibisco da casa do vizinho, mas essa senhora que se apropriou da servidão em Florianópolis, da servidão, ela está fazendo a sua politicagem barata e seus ataques. A mesma que se apropriou do Fórum da Trindade com mentiras, colocando um juiz em risco, em risco inclusive contra a sua moral, porque ele fez aí uma condenação sem ouvir-me, e agora eles não têm, estavam ontem tentando forjar, corromper para conseguir eles precisavam ontem, antes de ontem ainda, quinta-feira, eles precisavam de uma procuração minha para aquele advogado que supostamente me representou nisso, que eu nunca falei com advogado nenhum para me representar em nada. Eu não pego os papel, não falo através de advogado, eu só falo através de links oficiais da justiça para eles poderem gravar no cara crachá e ampla defesa, me defendo sozinha, sou minha própria advogada. Só que a senhora Elisete Maria Marques não contava com essa parte da história. Ela contava simplesmente que ela ia fazer um grupo, ia usar a justiça universitária contra a família, que nós íamos não suportar mais as causas impossíveis que elas iam amputar para mim, para o pai de família, e que uma hora nós íamos nos render a tantos boletins de ocorrência e perturbação do nosso sossego usando delegacias. Mas aí vem a mulher do carteiraço, a mulher do carteiraço, olha o meu nome ali no carteiraço. Vem a mulher do carteiraço aqui, e não dá mole para a quadrilha feminista, das feministas stalking da Costa da Lagoa, as mesmas que colocaram aquela gangue armada na porta da minha casa. É lógico que elas vão tirar o sossego do casal de vizinhos buenos, que foi avisado para não sair de dentro de casa previamente, porque ia ter tiroteio. Porque elas programaram o tiroteio, elas tinham pistolas 380 com os filhos delas para vir aqui atirar na família e nas crianças, invadir e fazer todo aquele saragaço que fizeram aí. Sobre as desculpas, sempre as mesmas, amputando crimes para as crianças, crimes para as famílias, usando, aí como eu demonstrei, usando fórum, usando delegacia, usando o próprio conselho tutelar, ligações, denúncias inverossímeis. Quando a canalha da Elisete viu que o conselho tutelar veio, deu o laudo deles lá na primeira denúncia da Vitória, que foi antes da gangue de bandidas colocar a gangue armada aqui, quando o Conselho Tutelar entregou o relatório para a juíza da criança, a gente foi até a juíza da criança, contou uma parte da história e veio para casa com os filhos, eles insatisfeitos, fizeram mais e mais denúncias. E veja bem as denúncias, vejam bem vocês o que eles dizem, que a família expõe as crianças à gangue. Sim, a gangue que eles trazem na porta da casa. Aí fica muito fácil expulsar uma família do lugar, né? Como tantas outras que não aguentam 15 dias a pressão dos grupos terroristas. Só que a nossa tem aguentado praticamente 6 anos. E vai aguentar muito mais, senhores. Não se preocupem,
que a família está muito bem. O que essas pessoas podiam fazer, elas já fizeram. Agora, quem tem que tomar vergonha na cara são as instituições. E parar de dar ouvido para essa loucura dessas psicopatas. A promotoria 19ª e a 23ª já mandaram para o comandante da Polícia Militar a cartinha de quem são as pessoas perseguidas. Imagino que não sejam essas senhoras que colocam gangue na porta da casa da família. Tanto que duas denúncias totalmente... Não sei nem como que o Ministério Público de Santa Catarina acatou o que disse a delinquente Máximos. Como que a mulher que persegue as criancinhas desde aquele ano que eu denunciei ela na instituição infantil pode passar a ser a mulher perseguida, se não é uma apropriadora da lei das mulheres? Será que ela esqueceu que existem mulheres bandidas? Bandidas como ela, mãe de esquartejador, perseguidora stalking? Ela não é perseguidora stalking porque ela é mãe de esquartejador. É porque ela faz isso desde o dia que o Renato pisou aqui para iniciar. Dos muros para cá, veja bem, dos muros para cá. Nós nunca estamos dos muros para lá. Mas em vez de ela ir cuidar os gatinhos cheios de sarna, recolher os gatinhos da goteira quando estão morrendo de fome, não é isso que a psicopata faz, proteger animais. O que ela faz são conluios. Aí depois eles dizem que eles são uma família. Não, eles não são uma família. Eles são um conluio, um grupo de pessoas que fazem fofocas, montam um grupo, montam um hashtag para fofocas, para destruir o trabalho do pai de família. Aonde está o Renato hoje? Lá no bote do Zequinha, do cara da pesca, e posicionando o motor lá, fazendo os trabalhos que amanhã vai ter vistoria. Quem é o homem trabalhador da costa? Quem é o homem que ajuda todo mundo? O Renato. Não anda com delinquentes. Sai de casa só se é com as ferramentas dele para fazer o trabalho dele, já que eu não posso trabalhar. Tenho que cuidar da casa dos filhos por causa do que as feministas amputaram contra a mãe de família. Eu, uma mulher que sempre fui feminina, tenho até minha caneta rosa aqui, sempre trabalhei, sempre pude ter meu salão, não posso mais, por causa dessa fofoca stalking. Um dia é vadia querendo cortar a água, e depois vem ameaça os filhos, aí vadia corta a água. Contratou até um escritório de advocacia para ver quantas vezes eu vou chamar de vadia aqui no meu vídeo. Vou chamar assim, até que resolver. E se não resolver, vamos resolver com as próprias mãos, como eu já tenho dito. Mas é só depois que o Ministério Público mandar cartinha favorável a ela, igual fez esse juiz. Até lá a gente respeita. Que as autoridades vão levando carteiraço até se ajustarem e tomar as devidas providências legais de respeitar o quadro de legítima defesa do Renato, de explicar por que uma arma raspada de polícia, que é aquela arma de polícia, foi parar na nossa lanchinha, que é isso que eu quero que o comandante da Polícia Militar, que vai ouvir o Renato, da Corregedoria da Polícia Militar, use a equipe dele, depois de ouvir o Renato, para pedir para a civil e para o policialesque, amiguinho do grupo Stalking, que expliquem esse arranjado que eles fizeram e que já era em conluio para o Renato ser preso e as crianças, que eles já tinham estudado a causa que o Renato anda sempre com as crianças de lancha para cá e para lá. Então essa perseguição já existe há muito tempo. O que aconteceu no canal da Barra não é natural. Não é natural aquelas pessoas levantando câmeras para as crianças. Isso é o resultado do que a Máximos
Stalking fez junto com a senhora Nailde, e que hoje eu comprovei, mediante as autoridades, a total ligação dela com a senhora Elisete. É assim que elas agem. Elas não são uma família e não são vizinhas. Nunca se tiveram amizade, mas agora elas estão nessa perseguição explícita, porque elas realmente usaram as instituições, foram lá, deram os nominhos dela, fizeram toda aquela papagaiada contra a família, que não é verdade. A família nunca foi isso que elas foram dizer lá na Record. Se uma putinha maconheira se vendeu para alguém lá na Record para meter notícia falsa da família, agora é a hora das polícias se unir e desmanchar todo esse conluio institucional. Porque o delegado que foi lá, junto com essas malucas, com essas detratoras da lei e da ordem, que está comprovado que elas não vieram atrás de celular nenhum, que a perseguição é muito maior do que acusar o meu menino disso. E é muito anterior. A ordem das denúncias antecede os fatos da gangue. Então, a perseguição já era explícita desde 2020 e 2019, quando os fatos denunciados pela família foram encobertados naquelas delegacias, antes da pandemia. E o que fez a senhora Elisete, professora aposentada, na sexta-feira? Coagiu o vizinho, gritou com ele, disse que ele não podia deixar o Renato passar a servidão dela, que ela não ia tolerar isso, que ele é um homem abusivo, agressivo, que agrediu ela. Senhora Elisete, me demonstra com vídeo um único dia que o Renato fez qualquer coisa para você. Porque eu tenho a praia seca inteira para demonstrar o que você fez quando ele ia atender esses botes desses responsáveis pela cooperativa aí, que é desde o dia dos acontecidos aqui, que o nativo foi baleado aqui, em situação de delito, porque ele estava encapuzado e armado na porta da minha casa, arrancando o portão da minha casa. Ele não estava em situação de um cara que estava passando na rua. E quem orquestrou isso foi senhora Máximos! Ela! Eu não preciso ter medo de falar na rede, porque a promotoria da 19ª e da 23ª já entendeu que a senhora Máximos não está sendo perseguida, mas que, pelas denúncias que antecedem aos fatos da gangue, ela persegue família. E não é só ela. Só que elas não eram amiguinha, ela e a Elisete. Mediante as atitudes de conluio, stalking e fofoca para aniquilar a família, que são aquelas menos de 40 pessoas gerenciadas por essas petralhas, elas continuaram intensificando a fofoca. E aí o Renato disse para mim, pergunta aí na internet para aquele delegado, por que sempre tem que prender nós? Pergunta para o comandante da polícia. Por que sempre prender a família e nunca prender as bandidas? Qual é o foco de estar prendendo a família, perseguindo a família, usando a própria polícia para isso e não perseguindo as bandidas? Vocês são do conluio stalking delas? Porque nós não somos de conluio nenhum, de partido nenhum, somos uma família que cuidamos nossos filhos, nos apropriamos da autoridade desde nascidos que a vida nos concede, que quando a polícia resolve andar com os bandidos, a gente segura os filhos e cuida os filhos. Porque lá naquela escola nós não temos segurança sobre uma possível invasão dessas canalhas, como elas já prometeram tantas vezes, que partiriam para cima dos filhos.
Não adianta o meu amigo vir na porta da minha casa dizer que criança se vira. Criança não se vira. Criança não se vira mediante umas inescrupulosas dessas. Tudo que elas querem é botar a mão no adolescente. E a família não quer isso e nem ele não quer isso. Ele já viveu isso no que eu tenho demonstrado dessa agenda, das duas agendas dele, a de 4º ano, que não foi bom para ele. Bom para ele é estar sobre o resguardo da família, como tem sido nos últimos anos. E carteiraço nesse delegado, que diz que a nossa história está famosinha. Se está famosinha, está na hora de vocês trabalhar. Se está famosinha, está na hora de vocês trabalhar. E não é para os bandidos, não. Eu sobrevivi à gangue da medula nos anos de 2019. Toda aquela perseguição feita na minha casa. E não vou deixar isso barato de maneira alguma. E essas canalhas, essas pequenininhas aí, essas coisinhas boas da Costa, elas se aproveitam dessas coisas. Elas pegam cada vídeo, agora eu tirei elas daqui dos canais, das transmissões minhas, mas elas, através de outras pessoas, vão me ouvir para usar isso em favor delas. É assim que agem os psicopatas stalking da Costa da Lagoa. E é assim que a TV Zumbilândia vai denunciá-las, até que elas se contenham e parem de dizer que o Renato agrediu. O Renato não agrediu. Vocês não sabem o que é o Renato agredindo. Vocês não sabem o que é o Renato quando ele vira bicho. Vocês querem ver ele virar bicho, mas ele não vai, queridas. Ele toma o suplemento, aqueles que vocês não dão conta, sabe, de sequer estudar para saber que existe. E o Renato é um paciente curado, é um paciente que irrita muito as instituições que não estão alinhadas com as verdadeiras curas. Mas a pergunta do Renato que fica para as instituições é por que sempre em cima do pai de família e não em cima das legítimas bandidas. Elas se justificarem mulheres é se apossar do feminino. Não significa que elas não são bandidas. Esses grupinhos de fofoca, esse grupo que eu desmascarei ontem, usando e abusando da edição da minha imagem, tentando monetizar canais, tentando monetizar, ter uma hashtag lá para me detonar. Vocês não aprendem a ter vergonha na cara com todos esses vídeos que eu faço contando histórias verídicas do lugar? E ter uma atitude melhor, mais bonita. Mas vocês querem ter razão, vocês não querem ser felizes. Então vão continuar tentando. E eu vou continuar a fazer o que vinha fazer no lugar. Que é desmanchar essa porcaria que vocês fazem para cima das famílias. E eu pergunto de novo ao delegado. Ou a delegada, não sei quem é que está no caso. Quando é que vocês vão tomar uma atitude? Vocês querem um flagrante delas? Vem aqui, ó. Vem aqui na minha casa, convive um dia comigo. Não passa um dia que não é possível dar um flagrante nelas. Eu empresto minha casa. Entra aqui, cuida minhas galinhas, trata minhas galinhas, finge que sou eu, fica aqui dentro um dia. É como eu gravei pro escrivão lá. Eu quero ver quantos tu aguenta. Vem aqui. Vê quanto que eles demoram para já fazer uma delinquência, uma provocação, que nem esse assédio. Ai, porque ela nos assedia. Como que eu posso assediar a mulher? Eu lá vou gostar de machorra. Eu sou mulher que cuido minha família, mulher à moda antiga. Como é que diz o Coquinha? Você é careta? Sim, então eu sou careta pra caramba. Eu não quero botar uma roupinha e atacar homem lá na cerca para me aparecer de dona de servidão. Eu não vivo isso. Quem vive isso é a Elisete.
60 anos e eu não sei que mundo que ela vive. Mas é diferente do mundo que eu vivo. Me coloco à disposição. Se ainda falta alguma coisa para as autoridades de Florianópolis entender que existe um conluio que não dá sossego para a família, vem aqui, entra na nave, vem viver, conviver, para saber o que essa família já passou aqui na Zumbilândia deste lugar. Vem carregar bujãozinho de água. Vem carregar bujãozinho de água porque a canalha da Nailde arrebentou a instalação. Que ela nunca botou 1 centavo para construir. Que ela não é dona de fonte coisa nenhuma. Ela é uma mulher seca que não tem água para dar para ninguém. Não tem. Existe um parque municipal que tem fonte natural, que fica mais acessível para as famílias e cada um é responsável pela sua linha de água. Coisa que as canalhas não são responsáveis. Se o Renato teve que fazer vir água para a senhora Máximo por mais de 2 anos, porque não sabe arrumar uma emenda, é provável que o problema não seja ele. Que esse homem, Renato, seja a solução para a Costa da Lagoa. Então tá na hora das autoridades de limpar a sujeirada que fizeram. Ou eu vou começar a remixar os videozinhos da Polícia Militar e dar todos os relatórios. Um por um. É só ele conversar lá com o comandante, esse que eu citei aí, e não ter nenhum resultado na mídia, que eu vou fazer mídia com vocês, com os vídeos de cada uma das guarnições que acreditou na fofoca stalking das bandidas. Principalmente da Vitória Fortes, bandida mentirosa. Que sempre fizeram com aquele fio de internet o que elas fizeram agora e mente e bota as culpas nos outros, enche o saco e cria treta, porque não tem o que fazer, vai apertar um parafuso da língua, dos cornos, se não tem o que fazer. Bando de sem vergonha. Vai lá pegar aquela caixa d'água e tentar instalar para ver que vocês não têm capacidade. Vai lá, acha o que fazer. Bando de sem vergonha. É uma família. Nem de zumbi vocês não são uma família. Vocês são um grupo. Pode ser, família também é um grupo. Mas é diferente, mamãe, papai e os filhinhos e um grupo de vizinhos que não sossega, não sossega. Não respeita, não sabe conviver. É só fofoca, fofoca, fofoca. Aí eu venho aqui na rede e mostro a fofoca, aí as psicopatas ficam loucas, louquinhas. Elas não gostam. Nós temos muito a resolver e eu estou resolvendo. Fazer é assim. Beijinho, beijinho, pau, pau.